Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, professor Basoli. Eu e meus colegas, Ana Laura e Fabrício, a gente vai explicar hoje de uma maneira bem sintetizada, mas também bem completa, 3 temas, né? Que é o uso, usufruto e habitação. E a Ana Laura vai começar agora explicando para a gente um pouquinho sobre o uso. Então, o direito de uso é um instituto do direito civil, né? Está dentro dos direitos reais, e juntamente com o uso e usufruto e a habitação, que depois, posteriormente, o Heitor vai falar. Com relação ao direito de uso, ele tem suas raízes no direito romano, assim como vários outros institutos que a gente vê, né, no direito moderno. E à época, a ideia era permitir que certas pessoas pudessem se beneficiar de bens alheios sem adquirir de fato a propriedade plena daquele bem. Com o passar do tempo, a legislação buscou trazer o equilíbrio entre a necessidade de garantir o uso por terceiros sem de fato adquirir a propriedade plena. E por que isso acontece? Essa flexibilização ela vem para tentar trazer um equilíbrio entre a necessidade de cumprir com as necessidades sociais individuais, mas sem extinguir o direito do proprietário. Então, o conceito, eu acho até engraçado quando a gente lê na doutrina, tem alguns autores que colocam que o direito de uso ele é um direito de usufruto, só que limitado. Então, se vocês forem pegar o código, vocês vão ver que os dispositivos, os artigos são 2 artigos que versam de fato sobre o direito de uso. Então, ele é um direito de pequena monta, eles falam. Então, é um direito real que confere ao usuário a faculdade de usar coisa alheia limitadamente às necessidades suas e de sua família. Eu até peguei uma frase aqui de Lafayette, que ele é um jurista brasileiro, que teve grande expressão dentro do direito civil, tanto na área da família quanto na área das coisas, e ele diz assim: concede-se apenas a faculdade de perceber uma certa porção de frutos, tantos quantos bastem para as suas necessidades e das pessoas de sua família. Exemplificando assim, se o objeto do uso é uma fazenda de cultura, o usuário, além do direito de habitar as casas, passear e se recrear nos terrenos, bem pode também colher frutos, mas tão somente para suas necessidades diárias e de sua família. E aí, o que eu acho interessante é que quando eles colocam família, é um pouco mais amplo do que dispõe no direito da família. Pode ser cônjuge, pode ser filhos solteiros e também as pessoas que estiverem a seu serviço doméstico. Eu achei bem interessante esse ponto que eles colocam. Como eu falei, diretamente e explicitamente, no código o direito de uso está disposto pelo artigo 1412 e 1413. Em resumo, o legislador, por meio da redação dos artigos, define que o direito de uso, como eu já falei, é um direito real, limitado, de caráter personalíssimo, ou seja, utiliza o intuito personário daquela pessoa, portanto, é intransferível e que permite ao usuário e sua família utilizar bens alheios na medida das suas necessidades. Então, ainda que tenha uma certa flexibilização quanto ao uso, esse uso é restrito às necessidades. As características: direito real, intransferível, inalienável, impenhorável, limitado às necessidades, temporário. Quando diz sobre bens imóveis, tem que ter registro no cartório de imóveis, e quando fala sobre bens móveis, há uma certa discussão entre os doutrinadores. Há alguns que falam que não podem ser bens consumíveis, mas hoje em dia já há uma discussão que, se for com relação a bens móveis consumíveis, há necessidade de ter a restituição da coisa na medida do que ela era, nos mesmos moldes. Aqui a diferença sobre o usufruto que eu coloquei, que a doutrina caracteriza como o uso como um usufruto limitado. Se é limitado é porque o usufruto é mais amplo, porque permite, além do uso, a fruição, como eu já falei, a restrição da fruição de acordo com as necessidades, e eles se assemelham no modo de extinção, que posteriormente, ao final, eu vou colocar, mas o Fabrício vai poder explicar melhor o usufruto e aí vocês vão conseguir observar essas distinções entre ambos. Por fim, eu coloquei aqui a redação do artigo 1410, que está disposto no título do usufruto, mas como eu falei, a única distinção
entre o usufruto e o uso no modo de extinção é porque o uso não é extinto pelo não uso. Aqui eu coloquei a redação do artigo, mas eu não vou ler para me estender. O usufruto, né, segundo o conceito clássico, e como a Ana comentou, é o direito de usar a coisa pertencente a outra pessoa, então ela cede o direito de usufruto, né, e você se torna um usufrutuário, e perceber-lhe os frutos, ressalvada a sua substância, ou seja, você não pode alterar a substância da coisa. Alguns dos poderes inerentes ao domínio são transferidos ao usufrutuário, que passa a ter o direito de uso e gozo sobre essa coisa. Ele é temporário, né, porque ele dura principalmente no tempo de vida do usufrutuário, mas quando vem a óbito, esse direito é extinto. Aqui também uma frase do Lafayette que a gente decidiu colocar, que ele diz: o usufruto é o direito real de retirar da coisa alheia, durante um certo período de tempo, mais ou menos longo, as utilidades e proveitos que ela encerra, sem alterar a substância ou mudar-lhe o destino. Agora sobre as características. É um direito real sobre a coisa alheia munido de direito de sequela. O que é o direito de sequela? É o direito de perseguir a coisa quando outra pessoa detém ela injustificadamente. Então, é a prerrogativa concedida ao usufrutuário de perseguir a coisa nas mãos de quem quer que esteja. É um direito oponível erga omnes, ou seja, contra todos, e a sua defesa se faz através de ações reais. Como eu falei, possui um caráter temporário, que se extingue com a morte do usufrutuário, ou, como traz no artigo 410, no prazo de 30 anos, se constituído em favor de pessoa jurídica e essa não se extinguir antes disso. É um direito inalienável, mas a sua cessão, você pode ceder o seu exercício através de título gratuito ou oneroso. E é insuscetível de penhora, mas como o seu exercício ele é passível de ser cedido, esse exercício pode ser sim passível de penhora e o juiz que deferir essa penhora vai nomear um administrador do imóvel e todos os frutos colhidos durante esse período de tempo vão ser utilizados para pagar a dívida com o credor. Sua constituição, através de determinação legal, como o próprio nome já diz, é quando é estabelecido pela lei para certas pessoas. Um exemplo é o usufruto dos pais sobre os bens dos menores, mas a lei também traz alguns outros exemplos que eu anotei aqui, que são mais complexos. Aqui, o do cônjuge sobre os bens do outro, quando lhe competir tal direito. O da brasileira casada com estrangeiro, sob regime que exclua a comunhão universal por morte do marido. E dos silvícolas, na hipótese do artigo 231, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por ato de vontade, é aquele constituído através de contrato ou testamento. Contrato entre vivos e testamento causa mortes. E mediante registro no cartório de registro de imóveis. E um menos comum, mas também existe, é por uso capião, que é adquirido por decurso de lapso prescricional em favor, por exemplo, de quem não seja o proprietário do imóvel. Algumas espécies de usufruto. A classificação pode ser quanto às espécies. Primeiro, quanto à sua origem, ele pode ser legal ou convencional. O legal, como eu já disse, é instituído por lei, em benefício de uma pessoa, e o convencional é através de contrato ou testamento. Quanto à sua duração, ele pode ser vitalício ou temporário. O temporário é estabelecido através de um certo prazo de tempo, tem uma certa vigência, e o vitalício perdura até a morte do usufrutuário. Quanto ao objeto, ele pode ser próprio ou impróprio, essa é uma classificação mais complicadinha. O próprio é que ele tem por objeto coisas inconsumíveis e infungíveis. Por exemplo, o usufruto de um apartamento. O usufrutuário pode morar no apartamento ou alugá-lo e receber os aluguéis, mas deve manter o imóvel em bom estado, do mesmo jeito que ele recebeu. Tem que conservar a substância do objeto. E o impróprio é quando ele incide sobre bens consumíveis ou fungíveis. No final, pode ser feita a troca, mas deve ser equivalente em gênero, qualidade e quantidade. E quanto à sua extensão, está cortado aqui, mas ele pode ser universal ou particular. Universal é quando ele recai sobre uma universalidade de bens, por exemplo, no testamento, quando incide sobre todos os imóveis deixados, sobre todos os objetos deixados, e particular quando ele incide somente sobre um objeto.
E também tem uma outra classificação que eu não coloquei aqui, mas que nas doutrinas que eu li também traz, que é pleno e restrito. Pleno é quando o usufruto compreende todos os frutos e utilidades que a coisa produz, sem deixar nenhum de fora. Já o restrito é o que restringe o gozo da coisa a somente algumas de suas utilidades. E por fim, quanto aos titulares, ele pode ser simultâneo e sucessivo. Simultâneo é quando o direito é constituído a favor de duas ou mais pessoas, e também na extinção traz algo particular, que no simultâneo, quando uma das pessoas, por exemplo, vai a óbito, no contrato pode deixar claro que o direito dela passa para as outras pessoas, mas caso isso não esteja estipulado, perde-se essa parte do direito. E o sucessivo é instituído em favor de uma pessoa para que depois da sua morte transmita-se a outra pessoa, só que esse sucessivo ele não é adotado no nosso ordenamento jurídico. Bom, quanto aos direitos, o artigo 1394 traz que o usufrutuário tem direito à posse, o uso, à administração e percepção dos frutos. Posse, o usufrutuário tem direito à posse direta do objeto, e a posse indireta cabe no proprietário. Quanto ao uso, o proprietário usa pessoalmente da coisa, mas também pode ceder tal uso, como eu disse anteriormente. E de administrar, que é o usufrutuário, ele deve administrar a coisa, zelar pela conservação da substância da coisa em si, e por fim a percepção dos frutos é o que a própria definição de usufruto traz. Deveres, eu dividi entre deveres anteriores ao usufruto, durante o usufruto e posteriores. Anteriores, ele deve inventariar os bens que recebe, determinando o estado em que se acha e dar caução de lhes velar pela conservação e entregá-los fim ao usufruto, ou seja, ele deve zelar pelo cuidado, pela manutenção do bem em si. Simultâneas, ele deve conservar a coisa, fazer reparações ordinárias e pagar certas contribuições. E posteriores é que ele deve restituir a coisa usufruída ao dono no mesmo estado em que o recebeu. E a extinção, como a Ana tinha trazido, as hipóteses de extinção são dadas no artigo 1410, e aqui tem um rol delas, que é pela renúncia ou morte do usufrutuário, pelo termo de sua duração, pela extinção da pessoa jurídica, como eu trouxe, ou no decurso de 30 anos da data que se começou, pela cessação do motivo de que se origina, pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos, pela consolidação, por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa de arruinar os bens. E aqui é a hipótese que não cabe ao uso, mas cabe ao usufruto, que é pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. E para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre aqui a habitação, no caso, né? Eu trouxe uma definição, a principal previsão legal e a finalidade, no caso. Só que eu vou falar eu achei também ontem, quando eu estava estudando para esse trabalho, uma definição do ministro Vilas Boas Cueva, do STJ, que eu acho que explica basicamente essa questão do direito à habitação, que seria a seguinte, que ele falou dentro de um recurso especial. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge, companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar em que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões sociais de ordem humanitária e social. Então, é basicamente isso. É um direito que confere ao titular, o habitador, o cônjuge que sobrevivente após a morte do outro companheiro, de permanecer no imóvel onde eles já habitavam, por conta de que ela precisa viver naquele imóvel, que ela tem essa necessidade de permanecer habitando ele. Os principais artigos é do 1414 ao artigo 1416 do nosso Código Civil. E a finalidade é justamente essa que eu disse aqui nessa frase do ministro, que seria exatamente essa questão de garantir a moradia, o papel social dela. Algumas características. A questão da gratuidade, que está disposta no artigo 1414, que o exercício gratuito da moradia não se admitindo aluguel ao proprietário em si. A questão do caráter personalíssimo e a inabilidade do exercício, que é somente por exemplo, o cônjuge, que ele não pode alugar aquele imóvel, ele não tem outra pessoa que pode usufruir daquele benefício, desse direito, no caso. E a questão aqui, a gente também pode observar a temporalidade, que ela extingue-se no máximo após a morte do habitador, ou seja, um cônjuge faleceu,
ficou usufruindo bem aquele cônjuge que sobrou, mas após a morte dele, obviamente, vai na sucessão normal, que seria às vezes os filhos ou os outros herdeiros. E o objeto seria imóvel residencial. E aqui a gente tem alguns direitos do habitador, que eu acho que compartilha um pouco com o que a Ana Laura e o Fabrício já falaram, né, que é essa questão de morar no imóvel, usufruir dele, etc. Exigir respeito ao seu direito, que seria o caso tem algum descumprimento ou não estão deixando eu usufruir desse direito, no caso, né, eu posso entrar com uma ação para usufruir dele. Depois eu vou dar até alguns exemplos. E aqui tem os deveres, que o Fabrício também já falou, que seria a questão de conservação do bem, pagamento dos tributos, né, como IPTU, etc. Na alteração da destinação, que ele não pode, por exemplo, ele está usufruindo desse jeito, ele não pode pegar aquele imóvel e alugar ele para fins comerciais, etc. Ele tem que realmente ser usado para moradia. A restituição do imóvel, no caso, que após o término desse uso, a gente que é a questão da morte, provavelmente, né? Quando a pessoa que está viva morre, ela repassa esse bem para os herdeiros. E aqui a gente tem as formas de constituição que o Fabrício também já falou na parte dele, que é basicamente a questão do ato inter vivos, que é um contrato, no caso. E aqui a gente tem até o artigo 1227, trazendo que a questão da escritura pública, se o valor do imóvel for superior a 30 salários mínimos, e registro no cartório de registro de imóveis. A questão do testamento, que está no artigo 1857, e o direito real de habitação legal, que é justamente essa questão do cônjuge, sobrevivente, etc., para ele usufruir daquele imóvel que ele já habitava junto com o companheiro. E a gente tem a questão também do uso capião. E o uso capião, eu pesquisando ontem, tem vários modelos, né, tipos, que a gente tem o caso da especial urbana, especial rural, ordinário, coletivo, especial familiar, extraordinário e bens móveis ordinário. Esse daqui eu não vou entrar muito a fundo, mas também tem essa possibilidade no caso. E aqui a gente tem as formas de extinção desse direito da habitação, que está disposto no artigo 1410 e no 1416, que seria morte do habitador, advento do termo de sua duração, renúncia do habitador, perecimento da coisa, no imóvel no caso, consolidação e pela culpa do habitador, que seria essa questão da deterioração, a falta de conservação do imóvel em si. E aqui a gente tem alguns pontos de atenção, mas eu também vou dar alguns exemplos de entendimentos da STJ em recursos especiais sobre o assunto. Primeiro, que é realmente essa questão que a legislação busca ter essa função protetiva e assistencial, essa questão social, ao estabelecer esse direito, no caso. E algo que é reforçado também pelo artigo 5º, que seria esse direito à habitação, etc., que reforça ainda mais esse caráter, né? E isso é reforçado até mesmo nas ações feitas, por exemplo, no STJ sobre essa matéria. Um entendimento também do STJ, o primeiro que eu vou trazer aqui, é que mesmo com separação total de bens, o imóvel ainda tem essa característica. Ou seja, mesmo se as duas pessoas forem casadas no regime de separação total de bens, o cônjuge, depois que um falece, ele pode ainda usufruir desse direito, no caso. E uma ação interessante que eu achei é que a questão, os filhos de uma pessoa falecida entraram em ação contra a cônjuge do pai, eu acho que era a mãe, no caso eu não entrei nesse detalhe, ou não sei se era uma outra companheira, que ela queria usufruir desse direito, só que ela tinha propriedade de diversos outros imóveis. Só que eles negaram essa ação, dizendo que mesmo com a propriedade de vários outros imóveis, ela poderia usufruir e exigir esse direito de ainda permanecer na casa do antigo companheiro. E a questão de doação do imóvel antes do casamento. Ou seja, se um dos companheiros doar aquele imóvel antes do casamento, seja para filhos ou terceiros, e ele estar dentro do imóvel, na questão do usufruto, a pessoa que ficou, no caso o cônjuge restante depois do falecimento, não vai poder usufruir daquilo, porque ele já foi doado e já está na propriedade de outra pessoa. A não ser que for feito, obviamente, como eu já apresentei aqui, um acordo entre as partes, dela
continuar, né, no usufruto daquele imóvel, por conta que ela já está morando lá, etc. Foi basicamente isso, pessoal. Acho que a gente fez de uma maneira bem sintetizada, mas que a gente pegou os pontos principais. Se tiver alguma dúvida, né? Enfim.